Programa Um Novo Olhar. Boa tarde, obrigado pela sua audiência. Mexi aqui na câmera toda, no estúdio, no Anselmo Home Studio. Boa tarde, obrigado pela sua audiência aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior também, e nesse horário pelo Facebook da TV Mundo Maior. Tá bem fresquinho aqui hoje. Marte perdeu. Dizem que é muito quente, é lá que é quente, eu acho, né? Não sei, mas se for aqui, tá bem parecido. Graças a Deus significa que estamos reencarnados ainda. Estamos aqui vivendo a nossa trajetória, a nossa história. Somos crianças ainda nesse planeta, nessa jornada. Aliás, acho que é um bom tema para hoje, falar de criança, hein? E conosco, as comunicadoras do Um Novo Olhar. Boa tarde, Delmar Gonzalez. Boa tarde, Alexandre, Alexandra e todos os que estão em sintonia por todas as formas possíveis nestes tempos, que nesse ponto são tão frutíferos. Que bom estarmos juntos. Muito. E mais essa oportunidade para falar das nossas crianças. Exato. Eu gostei da arquitetura logo atrás da Delmar. Aqueles tijolinhos estão assim, um canto. Deve ser Roma, alguma coisa assim, não sei onde ela está. Boa tarde, Alexandra Grassini. Boa tarde, Alexandre, Delmar, e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo em suas casas, no trabalho, no carro. Que cada um que está conectado seja recebido pelo nosso carinho, pelo nosso amor, de estar aqui hoje, procurando em sintonia com o plano maior, falar sobre esse tema tão importante que no mês de outubro a gente vai falar sobre a criança interior hoje. Que maravilha, hein? Às vezes as pessoas podem pensar assim, esse programa começa assim, que esse moço aí está sempre sorrindo. Pois é uma alegria estar aqui na companhia delas, é um aprendizado sempre. É um programa sério, sim, dentro dos seus temas e com muita leveza, alegria. A gente é assim. Espírita é feliz, viu? Se alguém falou diferente para você, não é. Nós somos aquela história de apaga a luz, irmãos, vamos então. Também é válido, mas não significa que nós vivemos nessa luz baixa, não. Nós vivemos felizes sempre. Como a criança interior, né? Se nós a temos dentro de nós, sempre. Vamos saber muito, hein? Muito sobre essa criança interior. Onde está a sua? Vamos resgatá-la agora. Hoje é teve o mês agora de setembro, que no catolicismo, também na Umbanda foi o Cosme Damião, fala de criança. Aí vem outubro, a gente também vai falar de criança, porque é um mês, né, que a gente festeja também com as nossas crianças. A criança interior, a forma com que agimos, nossa personalidade, maneira de ser e ver as coisas, nossos parâmetros na vida adulta, estão relacionados com os nossos primeiros anos de infância. A maneira com que a criança passa por essa fase é o que vai balizar quando estiver na vida adulta. Delmar. Isso é parte da verdade. Nós somos reencarnacionistas, então nós sabemos que quando uma criança nasce, a fase da infância é muito importante. Mas a criança já traz uma bagagem. Essa criança, esse corpo de criança, ele pode ter um espírito milenar habitando dentro dele. Então, essa criança que nós fomos um dia continua viva dentro de nós. Acontece que se nós cuidamos ou não dessa criança, e como o Alexandre disse, por que ela é tão determinante? Porque a criança, quando ela nasce, os primeiros anos de vida, ela está bem susceptível. A criança, todos nós somos crianças, fomos dependentes. E quando você é extremamente dependente, né, de bebês, todos nós fomos amamentados, trocados, nos deram banho, nos medicaram. Então, foram anos assim. E
nesse período, se você colocar, né, valores, poder dar exemplos, poder dar amor, poder reconhecer esse espírito, poder aceitar da maneira que vem, enfim. Os pais, sabendo disso, eles vão poder colaborar com esse espírito no corpo de criança para que ele avance na vida. Então, esse conceito criança interior, ele vem da psicologia já há bastante tempo. Eu gosto muito da visão do Jung. O Jung, que foi discípulo de Freud, ele dizia que nós temos subpersonalidades. O que são subpersonalidades, né? São como satélites, assim, que orbitam, só que a subpersonalidade, ela tem vontade própria, desejo próprio, e se você não cuidar, ela quer tomar conta. Então, se você observar, você falou duas coisas, Alexandre, alegria e leveza. Alegria e leveza. Já percebeu que as crianças, quando você permite, você cria um ambiente onde você permite da criança ser ela mesma, a criança tem essas duas virtudes, alegria e leveza. A criança é alegre, ela vive no presente. Então, se você observar as características da criança, ela tem todas essas que você colocou, né? Agora, como as crianças, nós que fomos crianças um dia, não tivemos as nossas necessidades plenamente entendidas, o que vai acontecer? Às vezes a nossa criança aparece na hora menos provável. E aí é só imaginar. Eu gosto muito daquele filme Duas Vidas, que é do Walt Disney, que mostra um menino de 8 anos que aparece para um homem de 40 e poucos anos. Ali, se você quiser ter uma noção de como a criança interior interfere na vida, basta assistir e tirar suas conclusões. Então, como é que é a sua criança? Eu acho que a reflexão um pouco é essa. É uma criança que, quando ela está viva dentro de você, ela se ativa. É uma criança que pede muito, que é muito dependente, que reclama, que chora. É uma criança alegre, é uma criança curiosa, é uma criança criativa. Então, talvez esse início, né, dessa primeira reflexão. Ale. É muito interessante. Eu estou aqui ouvindo. As nossas crianças estão dentro de nós. Foi só um retorno aqui da TV. Vamos lá. É ao vivo, programa online, e a gente vai se adaptando, né, Lei Delmar? Quando eu ouço falar da criança interior, e pensando que nós estamos nesse mês de outubro, é mês da criança e mês do educador também. É interessante que depois que esse tema foi escolhido, eu vi ontem no jornal que várias escolas de educação infantil, primeiramente, hoje retornaram às aulas. Então, a importância para a constituição dessa criança interior quando se manifestar na fase adulta, então a importância do educador, dos pais, no apoio no desenvolvimento dessa criança. Então, hoje nós estamos com várias crianças após um longo período de afastamento, que passaram em casas, hoje já estão retornando às aulas. Então, quanto que é importante esse acolhimento, o olhar carinhoso, as palavras de incentivo e de apoio, e principalmente nesse momento, porque as nossas crianças hoje têm muitas retornando às aulas, e nós temos também, como a Delmar falou, dentro de cada um de nós, essa subpersonalidade, que a gente pode até nomear de a nossa parte criança, como Jung, como Freud falaram, a subpersonalidade. Então, quando que, às vezes, essa subpersonalidade ela pode se manifestar? Talvez, sabe quando você vê que uma pessoa ela começa a agir de um modo diferente e às vezes você pensa, poxa, mas essa pessoa está agindo igual criança. Então essa parte, essa subpersonalidade, que se a gente não olhar para ela, ela vem e quer tomar conta, né, Alexandre? Realmente, como a Delmar até falou agora há pouco, às vezes é num momento que a gente nem espera, né? Às vezes é inoportuno, né? E para reconhecer, né, essa criança interior, qual o caminho, né? Como que eu posso reconhecer? Porque às vezes eu posso achar que não, mas eu sou assim, né? Nossa, fulano sempre foi assim, sempre brincalhona, sempre feliz. E, como também a Delmar falou, tem aquelas pessoas que, né, um pouquinho mais
tranquilas, calmas. Tem gente que não reconhece ter essa criança, né? Como que a gente reconhece ela dentro de nós? Ou se ela, assim, eu não tenho isso. Porque a minha infância foi muito difícil. Então, aquela criança que eu tinha morreu. Delmar. Delmar, tá ouvindo? Muitas pessoas não acreditam que nós indo, vocês estão me vendo? Sim? Agora sim. Então. Tá travando um pouquinho. Vamos a ler, vai respondendo. Delmar, se puder buscar um outro lugar, como a gente faz sempre antes de conversar, se o sinal estiver melhor, tá bom? Enquanto isso, a Lê vai respondendo aqui. Muito bem. Então, nessa frase, a minha criança, essa parte criança minha morreu. Um caminho para olhar para isso é o autoconhecimento. E nós temos várias linhas de terapia que ajudam, que podem apoiar as pessoas. Inclusive tem uma terapeuta chamada Laura Gutman, que ela é argentina, e ela trabalha há mais de 30 anos com uma metodologia chamada biografia de vida. Então, nessa metodologia, o que ela relata é que ela faz uma ordem cronológica da vida da pessoa e vai passando pelos fatos. E muitas vezes a pessoa chega no consultório dela com uma queixa, com uma dificuldade, com uma situação para resolver, e ao repassar pela sua vida, retomar a infância, olhar para fatos que aconteceram, é como se a pessoa ela fosse se curando ao longo dessa jornada. E aí ela olha para o momento atual e ela começa a perceber que aquela fala, aquela dificuldade que ela trouxe no consultório no início, já não é tão grande assim. E ela começa a perceber que também fatos da infância impactaram, às vezes fatos mais difíceis, mas e o mais importante que eu vejo é que isso tem cura, isso tem aí um caminho pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, pessoa buscando apoio, isso dá para se transformar. Agora, o que acontece é que muitas vezes a pessoa ela fica como que cristalizada naquela fase. Aquela fase que foi difícil, e como todos nós temos uma fase ou outra da vida que apresenta dificuldades. A nossa vida tem os momentos bons e os momentos não tão bons assim. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas ficam fixadas, eu diria, naquela dificuldade que ela passou na infância, talvez uma dor muito grande, e aí sim, o apoio psicológico, o apoio terapêutico, como até a própria constelação familiar pode apoiar a pessoa a curar essas feridas emocionais da infância e aí ela passar a ser mais criativa e mais feliz no hoje, porque o objetivo mesmo é a gente ser feliz hoje, né? Delmar. Essa criança, que em algumas pessoas ela é mais ativa que em outras. Tem pessoas que dão uma reprimida nessa criança, por isso fala assim, não, adulto é sério. Tá, se você acredita que o adulto é sério, e antes, né, de eu me mudar aqui, você fala assim, por que tem pessoas que dizem, não, minha infância foi muito difícil, eu não tenho? É porque quando a pessoa se vê, né, se vê no espelho, você não é uma criança fisicamente, mas não é disso que nós estamos falando. Porque você vai crescendo no tempo, na idade, não é? E aí quando você se vê, você fala, cadê a criança? Aqui não tem nenhuma criança, só tem adulto. Mas quando você, de repente, por uma coisa pequena, às vezes pequena no sentido assim, você está assistindo um filme, e aí você começa a chorar, aquilo te sensibiliza tanto, não é? Aí você fala, opa, às vezes é um choro infantil, às vezes é uma raiva infantil, às vezes depois você fala, nossa, por que eu fiquei com raiva disso se não tinha motivo? Às vezes a criança fica, né, uma birra interna, um capricho interno. Então, quando você pergunta como é que se manifesta a criança, ela se manifesta tanto do lado, vamos dizer, saudável, que é o que nós já falamos antes, da criatividade, da alegria, da espontaneidade, da sensibilidade. Você vê que criança fica de bem, fica de mal, não
guarda rancor, não guarda remorso. Um dia ela está brincando, outro dia ela se desentende. Essa fluidez da criança, ela vive sempre no momento presente, a brincadeira para ela é coisa séria. Esse é o lado saudável. E tem o outro, né? Que a criança é dependente, que ela espera que o outro resolva para ela, porque uma criança sozinha vai marcar médico e vai no médico. Agora, muitas vezes, como é que você percebe a criança dentro de você? Você percebe, às vezes, certas inseguranças, medos. Você fala, mas de onde é esse medo se eu não tenho motivo para ter medo agora? Respeita, às vezes é o medo da sua criança. Então, você percebe, sim. Às vezes, numa reunião, você se sente ali, puxa, não estão me reconhecendo, eu faço tanto por essa empresa e ninguém me reconhece. Quem que está pedindo reconhecimento? A sua criança. Quem que está pedindo atenção? A sua criança. Ah, ninguém me aceita como eu sou. Quem que está pedindo aceitação? É a criança. Então você percebe, sim, em muitos momentos, né? Por isso que tem um exercício que nós vamos deixar para o final, lógico, mas você me lembra de como cuidar da sua interna. Medos, frustrações, dificuldades relacionados à nossa criança interior. Como a gente pode identificar, né? Ou seja, inclusive eu vou trazer uma outra questão que está aqui, quando a gente não ter, a pessoa ela não se recorda, pelo menos, ou não traz nenhum registro de que teve esses desafios na infância, né? Quando criança, mas chega na vida adulta, ela tem esses medos, esses traumas que ela não sabe de onde. E aí a gente vai identificar como espiritual ou porque pode ter acontecido, né, ter tido esse trauma e ela não se recordar, mas se manifesta depois quando adulta. Essa é uma teoria da psicologia, sim. Às vezes a criança ela tem amnésia, a maioria de nós temos amnésia infantil, se chama. Tem pessoas que começam a lembrar a partir dos 3, 4, 5, 6. Tem pessoas que só lembram a partir dos 8, 10. Então, essa amnésia infantil, ela é bastante comum. O que é incomum, e tem muitas pessoas também, eu conheci no ambiente da terapia, que lembram com 1 ano, lembram engatinhando, lembram pequenininhas. Então, essa amnésia infantil, ela vai trazer muitas vezes o que você acabou de dizer. Aparece na idade adulta, né, um medo, uma insegurança, um trauma que vem dessa fase e que ela não lembra. Mas vamos ampliar porque somos espíritas? Pode ser de registro de outras vidas? Pode. Às vezes na infância realmente aquele trauma não aconteceu, né? Então, por exemplo, uma vez me procurou um rapaz e ele a partir dos 26 anos, já adulto, ele começou a ter medo de água, pavor, fobia. Aí eu perguntei, né? Investiga com a sua mãe, com seus familiares, se você teve algum problema com água. Quase morreu afogado na piscina, no mar. Ele procurou com os familiares, ele não teve nenhum percalço, nenhuma dificuldade. E de onde é essa fobia, né? Então, aí sim você vai procurar as causas em outras existências. Ou às vezes é da cultura também. A família não percebe, mas, por exemplo, a insegurança, às vezes, aí olhando pela constelação familiar, às vezes aquela criança que não escolheu a família por acaso, mas ela carrega aquela insegurança de um pai ou de uma mãe, né? E aí isso vai se manifestar na fase adulta, porque nós, enquanto crianças, por amor, queremos dividir, né, com os nossos pais as dificuldades deles, as cargas deles, e aí achamos que podemos. Então, são tantas as possibilidades. Todas elas, para mim, abrem o campo também para o envolvimento espiritual, que por afinidade, por sintonia, vai atrair a influência de acordo com esse sentimento de frustração, como você disse, ou de insegurança, ou de medo, né, que pode ser dessa vida, de outra, ou do campo familiar. Leia. É tão interessante porque recentemente, passando pelos canais de TV, eu vi num canal um programa intitulado A Outra Vida do Meu Filho. E vários casos, num documentário, vários casos documentados de crianças
que em determinada fase da infância começam a relatar lembranças, então tem mais lembranças muito específicas. E é interessante, observei que agora, em 2020, como é esse olhar, porque já está num programa de televisão, num documentário, e pais que começaram a acolher essas falas das crianças, então escutaram essas crianças em seus relatos e começaram a investigar. Então tem relatos bem interessantes de pais que inclusive teve um menininho que é muito interessante, ele falava de Hollywood, e a mãe começou a pesquisar Hollywood e todas as falas dele, e eram muito relacionadas ao escritor do filme O Vento Levou. E a mãe levou ele até Hollywood, levou ele para conhecer os lugares, e assim, com uma mente muito aberta, e aí depois ele começou aos poucos, conforme ele foi crescendo, integrando essa experiência e vivendo de uma forma mais plena e tranquila. Então, tem vários, como a gente sempre fala no Evoluir, tem um bolo feito de muitos ingredientes. Então a gente tem as causas desta vida, a partir do momento em que a criança nasce, porque a partir do momento em que a criança nasce, ela é influenciada, ela é colocada na cultura dos pais. Então a cidade, o país, o idioma, os costumes, a cultura que envolve alimentação, que envolve o estudo, a posição da mulher e do homem na sociedade, a criança ela vai se constituindo na psicopedagogia e na psicologia também, se fala muito da constituição biopsicossocial da criança, que é a biologia, mais a parte psicológica e a parte social, na qual ela nasce, então ela é inserida na cultura dos pais, no idioma e do país onde ela nasce. Então esse é uma das perspectivas, e lembrando que aí a gente tem a visão da constelação e, claro, aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, essa visão de vidas passadas, que a criança pode sim trazer lembranças, e como nesse documentário é muito importante que essa criança ela seja acolhida, escutada quando ela traz esses relatos, porque aí sim ela é apoiada nessa vida com os traumas das vidas passadas. Eu quero falar para você que está no Face para responder a nossa enquete aí. Você tem dado atenção à sua criança interior, sim ou não? Responde aí. Pode falar, Delmar. Não, a Alexandra falou, eu lembrei do livro Voltei. Não é espírita, mas quem quiser entra no YouTube, vê a história do menino que, quando criança, ele tinha terror noturno e a mãe era católica, e foi perguntando, ele foi respondendo, olha, vale a pena, é um caso belíssimo, é um livro que vale a pena. Voltei. Sabe que eu lembrei de quando eu tinha uns 11 anos, que eu fui à praia e a onda começou a me levar, minha tia não segurou, um outro rapaz correu, me salvou ali, e de lá para cá eu não entrava mais dentro de um mar, de uma piscina, ficou aquilo, né? Aí uma vez o Dr. João Lourenço me indicou florais, que ele sempre indica florais, né? E aí eu falei, não tá dando, doutor, não tô me adaptando, isso aí tá me deixando meio bagunçado, eu tô muito elétrico, eu tô, né? Não quis, né? Talvez eu estivesse aceitando, não sei, ou porque estava mexendo muito com aquela criança lá no passado. Mas depois a Ana Helena trouxe para mim também de volta essa questão da terapia floral, e aí um belo dia estava eu descansando num lugar aí no interior, tinha uma piscina imensa, e lá quando eu me vi, já estava dentro dela, depois de todo esse trabalho, dessa terapia. Foi uma longa jornada, porque olha, dos 11 para cá já tem umas 3 vidas, então foi um caminho, e é isso que eu quero saber, quais os caminhos que a gente pode utilizar para poder superar, né, esses traumas que a gente estava falando. E inclusive eu quero incluir nisso onde a constelação nos ajuda com a criança interior na fase já agora adulta. Delmar. É muito interessante, né, essa sua pergunta, porque os caminhos que nós temos
são vários. Primeiro é reconhecer, né, Alexandre? Puxa, então eu tenho uma criança interior e essa troca de afeto com essa criança interior é possível? É. Porque a nossa criança interior, ela tem que referências de autoridade? O pai e a mãe. E além do pai e a mãe, quem mais ela tem? Você hoje é adulto. Então hoje você pode e deve cuidar dessa criança interior. Né? Como é que você cuida dessa criança interior? Você pode, por exemplo, um caminho, pega uma foto sua de infância e anda com ela na carteira. E aí você pergunta para essa criança, o que você precisa de mim hoje? O que você quer de mim hoje? E aí a criança vai te dizer, mentalmente, intuitivamente, você vai sentir. Às vezes é um abraço, abraça a foto. Às vezes vem uma lembrança de um fato, uma situação que você, quando criança, não entendeu e também não te explicaram. E hoje, como adulto, como adulta, você tem condição de explicar. Estava contando ainda hoje que tem uma pessoa que eu conheço, um homem, que ele falou assim, que com 2 anos a mãe dele faleceu. Então, o menino dele, concorda que tem um trauma. O menino de 2 anos dele é traumatizado. E aí, que sentimento ele ficou? Minha mãe me abandonou. Olha a crença que vem. Como é que você trabalha isso? E aí, né, ele vai contando, e a partir daí, qual é o efeito na vida adulta? Poxa, se a minha mãe me abandonou, a insegurança, o medo de ser abandonado. Eu acho que a internet travou. Delmar aí está travando um pouco, hein? Vamos lá. Delmar, outro cantinho aí para melhorar. Ale, vai seguindo. A Delmar nessa questão. Ela está fazendo um tour pela cidade. Vai fazer um tour aí na cidade. Onde ela está. E realmente a internet, ultimamente, às vezes, tem dia que está um pouquinho mais difícil. Mas, ouvindo o que a Delmar estava falando, na questão das emoções, né, então esse exercício que a Delmar está colocando é muito poderoso, porque é como esse encontro seu com a sua criança interior. Então, esse encontro, ele é muito importante, porque aí você começa, é como se o seu adulto encontrasse a sua criança e ajudasse a trazer para essa criança aquilo que ela não teve. Então, esse exercício, ele é super poderoso. Nossa, agora deu tosse. Vamos lá. Mas é um dos exercícios que a gente trabalha bastante para a pessoa começar. A gente fala, ainda usa bastante essa fala, que é cuidar da sua criança interior. Então, imagina. E aí tem uma outra coisa, uma outra atividade que a gente sempre recomenda, que é, agora na fase adulta, imagina algo que você gostava quando era criança, pode ser um doce, um brinquedo, e compra enquanto adulto, mas compra para a sua parte criança. Então pode ser um objeto, pode ser um doce, pode ser um estojo, uma boneca, algo que te recorde, ou até um doce, mas você comprar esse doce com a sua consciência. Eu, por exemplo, quando eu era criança, meu pai sempre trazia aqueles guarda-chuvinhas de chocolate, que meus filhos falam, nossa, mas isso é muito ruim. Eu falo, gente, para mim é maravilhoso. Quando eu encontro, então, a letra dizendo, não. Mas por quê? Aquele sebo lá, não. Como você, né? Meus filhos não gostam. Mas aonde eu vou, se eu vou no mercado, eu vou em algum lugar e eu vejo aqueles guarda-chuvinhas de chocolate, gente, eu volto para uns 3, 4 anos de idade. Por que é tão importante para mim essa recordação? E aí eu compro para minha parte criança. Porque quando meu pai trabalhava, ele sempre, todo dia, ele chegava do trabalho, e eu me lembro como se fosse hoje, ele me presenteava com um guarda-chuvinha daquele. Então, toda vez que meu pai já é desencarnado, então toda vez que eu vejo guarda-chuvinha, eu compro para minha criança e eu como lembrando do meu pai de quando eu era criança, porque é uma lembrança maravilhosa.
Olha, precisa fazer constelação, porque gostar desse chocolate aí que você está falando, alguma coisa travou lá atrás. Não, não deve, não. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Delmar tá de volta ali com a gente. Eu estou continuando a história do rapaz, né, que com 2 anos a mãe faleceu, o trauma que ele levou para a vida adulta, isso serve para todos nós. Quando nós voltamos, olhar para o passado, mas ampliar o contexto, ampliando o contexto quer dizer, peraí, eu achava que quando criança era uma coisa. Aí eu volto e faço ali o quê? Eu me percebo, eu amplio o contexto, eu dou um novo significado e conto isso para a criança. Então ele, como adulto, pegou a foto e falou, olha o amor que os nossos pais tinham um pelo outro. E aí já é uma mistura da constelação que você me pediu. Você falou assim, e a constelação pode ajudar? Ajuda e muito, porque nesse caso desse rapaz, nossa, a vida dele mudou profundamente. Porque na hora que você sente a conexão de novo com o pai e com a mãe, isso muda. Né? Então, quando nós fazemos a constelação, muitas vezes a nossa criança, ela fica emburrada, ela não olha para o pai e para a mãe. A criança, dentro da constelação, ela não agradece a vida. E aí, toda vez a gente lembra do Dr. Reinaldo, e aqui vale a pena lembrar dele de novo. Ele dizia assim, a próxima vez que a criança chega e fala assim, eu não pedi para nascer, ou o adolescente, eu não pedi para nascer, você me pôs no mundo. Aí você diz para ele, realmente, você não pediu para nascer. Você implorou para nascer, né? É diferente, e aí você faz todo um trabalho com essa criança interna, que às vezes é rebelde, você veio aqui, mas está com as suas questões, então sim, você pode, se você é homem, paterna a sua criança, paterna o seu menino, materna a sua menina, isso dá um resultado na vida adulta, você reconhece, você já tem a recompensa imediata. Então, vale muito a pena. E aquela criança que foi poupada de desafios, que ela não passou por situações mais desafiadoras mesmo. Eu pensei aqui até quando, uma coisa até simples, quando assim, não, minha criança não vai brincar lá fora com os outros. Não vai lá não porque você vai se machucar. Não vai porque senão você vai ralar o joelho. Né? Não teve, são pequenas coisas, mas são desafios, né? E aí outras mães já falam assim, vai sim, deixa brincar lá na terra para criar anticorpo, não é isso assim que fala? Então, a criança que ela não teve os seus desafios, futuramente pode ter alguma implicância no momento adulto ou não? Nada a ver. Tem 2 caminhos, então você está falando 2 caminhos, que é aquela criança que teve uma educação no qual os pais incentivavam os desafios, a estar livre na natureza, e aquela outra criança que ela é muito poupada, ela é muito protegida, a gente fala aí da superproteção. Inclusive a gente até acaba descobrindo que quando a gente cria a criança, o quanto que é importante, é ao contrário, para ela criar anticorpos, ela precisa estar em contato com a natureza, ela precisa colocar o pezinho na terra, no chão e tudo mais. O que pode, e de novo, para mim, a grande questão quando a gente fala de criança interior e de todas as teorias de desenvolvimento, é que tem várias possibilidades. Nós estamos trazendo aqui muitas perspectivas, então a perspectiva da constelação, a perspectiva da psicologia, tem um pouco da perspectiva da pedagogia, da psicopedagogia também. E pode acontecer dessa criança que ela foi muito protegida durante a infância, ela crescer, como a Delmar falou, com muitos medos, com muitos receios, com muito dependente da opinião dos outros. Sabe aquela pessoa que às vezes ela tem muitas dúvidas, ela tem muita insegurança, muito sentimento de insegurança? Pode acontecer. Porém, se a gente olhar pela uma visão espírita, eu já vi casos de crianças que muitas vezes nascem em famílias que, olha, não pode isso, não pode aquilo, e a criança, ela, pelos registros que ela já traz aí de outras existências, ela desenvolve uma força que ela fala assim, eu não vou fazer isso não. Então são aquelas crianças que elas começam
elas têm reações diferentes. Então, a gente está trazendo aí várias perspectivas, e tem os dois caminhos. Então, tem aquelas pessoas que podem, sim, desenvolver na fase adulta essa dependência, esse sentimento de insegurança, e tem outras que, expostas ao mesmo ambiente, ao mesmo tipo de educação, e a gente vê isso, ela pode ter reações diferentes e buscar em um caminho de autonomia, de independência. E aquele que hoje está nos ouvindo e fala, puxa vida, mas eu acho que eu precisava olhar para isso, às vezes eu me sinto inseguro demais, ou receoso demais, com muito medo da vida, tem os caminhos da terapia, a constelação, que ajuda bastante também, que podem contribuir para o autoconhecimento da pessoa. Teve essa criança que você falou aí, que ela já tem uma opinião mais firme aí, né? Já pode ser que alguém interprete, tipo, olha, essa criança tem problema. Ó, que birrenta, mal educada, né? Onde já se viu falar isso, né? Ou seja, ela já está tendo uma atitude, ela mesma, né? Aí vamos lembrar que somos espíritos encarnados e que tem criança que pode estar num outro patamar, já mais evoluído. Então a outra que está assim, nossa, aquela criança é tão atirada, tão já mais, né, parece uma mini adulta, mas olha, aquela outra, né, ela ainda brinca de boneca, o menino vai jogar bola, ou também brincar de boneca, tá sempre com as meninas brincando, criança brinca com tudo, e maravilhoso isso, né? Então existem diferenças, né? Porque a Delmar mesmo lembrou, olha, nós lembrar que nós reencarnamos, somos espíritos encarnados, e uma criança pode ter diferença da outra, né, Delmar? Tá aí de novo, né? Estou aqui, e é interessante o que você está dizendo, que por isso a observação. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo isso muito bem explicado. Desde a questão de que desde cedo nós já manifestamos o nosso caráter e o nosso temperamento. Então você vê que, né, se os pais observarem, né, as tendências, as características, já dá para observar. E também fico imaginando que isso é no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, muitas vezes uma criança vem numa família e você observa isso, fala, nossa, mas quanta sabedoria, como que essa criança está falando isso? Ela é tão pequena, de novo, a maturidade espiritual independe do corpo. Então hoje sim, muitas crianças, e nós acreditamos que estamos vivendo um momento de transição planetária, e nesse momento muitos espíritos reencarnam e vão passar pela fase da infância de uma maneira diferenciada, né? Dizendo coisas, sentindo. Você vê, muitas crianças não querem comer carne. As crianças estão se negando. Aí você fala assim, ué, mas a família inteira é carnívora, a cultura é de carne, a criança não quer comer de jeito nenhum. E você fala, mas de onde tem isso? Vem do espírito que habita esse corpo, né? Então, você tem sempre essa questão da idade, e deve ser, em parte, um desafio para um espírito mais maduro, deve ser um desafio para esse espírito mais maduro conviver com familiares mais infantis, porque aí nós vamos para o contrário agora. Às vezes a pessoa tem 60, 70, e você fala assim, vai amadurecer quando? Então precisa tomar cuidado para que essa criança interna também não queira assumir o controle de tudo. Assim, porque para entender, parte mãe, a mãe quando se torna mãe, às vezes essa parte mãe, pronto, ela derruba a profissional, porque às vezes a mulher está trabalhando, engravida, vira mãe. Aí quando ela se torna mãe, a parte mãe é que quer ser mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tem a parte profissional muitas vezes que não deixa, aí fica brigando, enfim. E tem a parte criança também, e tem a parte mulher, e tem a parte... Enfim, se você olhar por esse lado, cada uma quer assumir o controle e quer ela fazer do jeito dela. Então nós temos também, né, muitos espíritos que somos todos infantis perante o universo, não temos dúvidas, mas existem graduações e estamos aqui para amadurecer, trazendo junto a nossa criança interna. Deixa eu falar aqui do pessoal do Face, que eu não falei deles ainda hoje. A Deise está conosco, Cecília Saraiva, Lu Máximo, também, quem é aqui? Elaine Stroider, boa tarde, uma quarta fantástica. Regina
Comarim, boa tarde. E o Darcy Silveira, boa tarde a todos. Delmar, você está coradinha, qual uma menina quando está brincando. Judite Martins, boa tarde a todos, muito bom. Minha criança interior agradece por tantas informações, beijos. Ela é de Sorocaba. A Vera Lúcia Benatti também com a gente, Anitta Nack, Luiz Gomes da Silva. Sim, virei criança, tenho 2 netas, que beleza. Quem mais? O Luiz Dias. Boa tarde a todos, muito bom esse assunto. Eu sou de Embu das Artes e nos últimos dias, sem pensar no Dia das Crianças, como que intuitiva, comecei a colocar Luísa Dias, né? Minhas bonecas na cama. Estou com 59, casada e com 3 filhos, porque aprendi a olhar para minha criança com a Delmar. Que beleza. Um abraço, Elizabeth Oxo também. E o tempo já está indo. Delmar falou que ia fazer um exercício, mas a ler tem dica, né? Então, as dicas, né? O principal filme para você olhar para a criança interior é esse Duas Vidas. Você assistindo com essa consciência de todos, é o que mais representa. De livros, tem esse A Biografia Humana, de Laura Gutman. É bem interessante para ler, que você vai olhando a fase, como eu falei, as fases do trabalho dela, as fases da biografia, e contribui para o autoconhecimento e para o autodesenvolvimento, ajudando aí a curar possíveis feridas que as pessoas tenham. Então é bem interessante também. Delmar, agora é contigo, porque tem tanta criança esperando aí. Vibremos. Vamos. Se você lembrar de alguma história mal resolvida na infância, procura uma foto daquela idade, na escola, na família. Essa é uma. Agora, a outra é assim, aproveita esse clima do Dia das Crianças, lembra de algum presente que você quis muito e não teve. Vai lembrar. Eu queria tanto uma caixinha de lápis de cor de 36 cores. Eu queria tanto uma boneca XYZ. Eu queria tanto. Então, compra aquele brinquedo para sua criança e vai dar para sua criança. Então, aquele que tem neto, se brincar, vai brincar você, sua criança interna vai brincar com esse brinquedo com o seu neto. É ótimo ativar a nossa criança quando tem criança perto. Então, se você tem um filho pequeno, se você tem netos, aproveita para chamar a sua criança, para brincar junto. Mas o presente que você comprar vai para a sua criança. E se você não lembrar, fácil. Entra numa loja de brinquedo, chama a tua criança interna, que ela vai direto, né? Ela vai escolher o brinquedo. E você vai ver a mudança na sua vida. Vale a pena. Muito bem. E a Lê, pegou aí, né? A gente ainda está com um tempinho. Quem traz uma mensagem aqui, chegou agora. Boa tarde, Delmar, a Lê. Tenho uma neta que está com 6 anos e ela é assim, muito mandona, não aceita as coisas que falamos. No final ela está certa. Não sei se ela é índigo ou cristal, é a Imaculada lá de Juiz de Fora. Lê? 6 anos. Então é interessante. Quando eu penso em educação, sempre tem a própria palavra fala educar, de conversar e ensinar. Para mim é isso, e eu gostaria da Delmar, que a Delmar falasse um pouquinho também. Uhum. Você sabe que as crianças, primeiro era a história das crianças índigo e agora são as crianças cristal. Eu tenho pouca informação, mas a pouca informação que eu tenho é que precisamos tomar cuidado para não generalizar, como em tudo. Então, estão nascendo crianças já com grau de intelectualidade, mas com questões emocionais ainda por resolver. Então, independente se a criança é cristal, é índigo, ou é daqui mesmo da Terra, você fique tranquila quanto a isso. Né? Trate a criança, de novo, como criança e procure entender a fase que ela se encontra. Isso é muito importante.
Então, se você tem uma criança dentro de casa, a outra coisa também no meio espírita é, essa criança é a reencarnação da minha avó. Aí eu começo a tratar minha neta como se fosse a minha avó, eu começo a ter uma reverência, um respeito, e aí cuidado, né? Porque neste momento da existência, essa criança, que pode ser sua avó ou não, pode ser, mas trate como... O papel dela neste momento é você avó, ela neta, independente da idade, que você possa curti-la. Recebemos aqui. Bom, o tempo esgotou por hoje, foi tão bom mais uma vez tê-las aqui no Um Novo Olhar, programa Delmar e Alexandra Grassini, e eu participando mais uma vez, que está sendo um grande aprendizado. Muito obrigado, Ale, pela participação. Obrigada, Ale, Delmar, e a todos que estiveram aqui conectados nessa tarde de quarta-feira. E aproveite para se conectar com a sua criança interior, seja criativo, seja feliz, seja alegre, e faça os exercícios que valem muito a pena. Obrigado, Delmar. Conseguimos, hein? Muito obrigada a vocês pela paciência e carinho. Até. Valeu. Até a próxima semana. E você, ouvinte, continue por aqui. Na sequência, vai ter o pronto atendimento. Já vai mandando a sua pergunta. Boa tarde. Você acompanhou Um Novo Olhar.